Oi, eu sou a Gabi Pelege, do Jardineiro Fiel. Estou aqui para a programação de jardinagem e plantas do Iguatemi com você. Bom, hoje eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples como é que a gente pode replicar algumas mudas que a gente tem no nosso jardim. Eu sinto falta de aprender desse jeito assim, beabá, bem facilzinho, porque pensa, às vezes a gente tem uma planta num vaso que falhou, que não está indo muito bem. E aí eu penso, como é que eu faço para completar esse vaso que ficou falho? Quem gosta bastante de jardim ou conhece jardinagem, já deve ter ouvido falar que algumas pessoas mantêm uma planta para servir de matriz justamente para isso. Você sacrifica um pouco essa planta, cuida bem dela, lógico, mas ela não fica esteticamente bonita. Mas você vai cortando sempre ela para poder ter réplicas dessa planta no teu jardim. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho cingônio de forração no meu jardim. Eu acabo tendo uma muda num vaso bem grande, que eu deixo ele bem vitaminado, bem turbinado, e aí eu vou fazendo mudas desse cingônio, porque quando a minha forração tiver falha, eu vou completando com o cingônio. Gente, parece uma coisa super complexa que eu tô falando, difícil de aprender, mas não é. É bem simples. E eu vou mostrar de novo, com os restos da poda que eu tenho feito do meu jardim. Porque eu tô aqui na quarentena, né? Tô lidando com as minhas plantas. Então eu vou tentar ensinar várias técnicas com as plantas que a gente tem do nosso jardim mesmo, pra gente ficar bem craque. Vambora? A outra plantinha que eu vou ensinar vocês é a jiboia, porque eu acho que, igual a jiboia, tem várias plantas que se comportam da mesma maneira. Então vocês aprendendo com a jiboia, pode repetir com outras plantas, tá? É bem fácil de fazer. Qual que é a peculiaridade da jiboia? A gente precisa cortar algumas folhinhas com um pedaço de caule e um pedacinho de raiz. Eu vou mostrar. Quando ela não tiver raiz, a gente vai cortar um T e a raiz se desenvolve justamente aí. Então o que a gente faz? A gente corta um pedacinho dessa planta e coloca na água. Aí, nesse T, vai nascer uma raiz e depois que essa raiz já estiver desenvolvida, você passa essa planta para a terra. Isso acontece com a jiboia e com essas outras plantas que você consegue encontrar o T. Agora que eu te ensinei, você vai ficar de olho para achar o T nas plantas, tá? Ó, aqui tá minha jiboia. Eu tenho esse galho principal e tem um galinho secundário que na verdade é só o caulezinho dessa folha, tá? Isso aqui é um T. Eu vou cortar um pra vocês pra mostrar como é que faz. Vou cortar aqui, tá? Isso aqui, ó, na minha mão é um T, tá vendo? T. Na jiboia é muito fácil de identificar que já é o lugar onde vai sair a raiz. Em outras plantas, às vezes a gente não vê que a raiz vai sair daí, mas pode colar na minha que sai daí. Comece a perceber, o máximo que pode acontecer é você fazer esse processo e a raiz não sair daí. E aí perdeu, também não tem problema nenhum. Na jardinagem, muitas das coisas que eu aprendi assim, na prática. Ó, já deixei o T pronto e com esse T pronto eu coloco elas na água. Como eu falei pra vocês, e eu não sou boba nem nada, eu já sempre faço mudinhas de jiboia, porque os vasos começam a falhar no meio e eu gosto de completar, porque eu gosto de ver aquele miolo todo cheio. Então o que eu já fiz aqui, ó? Eu tenho aqui umas latinhas de tomate, alguns T's de jiboia que eu já cortei. Faz, eu acho que uma semana a 10 dias no máximo. Olha só como eles já estão, vamos dar uma olhada. Alguns podem ter pego, outros não. Já sim. Olha que coisa maravilhosa. Todas essas raízes brancas que a gente tá vendo aqui, elas saíram depois que eu coloquei na água. Você vê que é bem rápido. Então agora eu posso, com cada um desses T's, espetar e fazer uma nova muda. É isso que eu vou mostrar pra vocês. E a imaginação de vocês vai longe. Eu posso colocar uma muda dessas naquele meu vaso que eu mostrei pra vocês para deixar ele mais cheio. Posso fazer um vasinho novo. Posso fazer várias mudinhas para dar para alguém. Enfim, a jiboia dá pra gente fazer várias mudas. Então, a gente sai multiplicando planta. Vamos embora, vamos aprender a fazer um vasinho.
você gostar dessa brincadeira, eu vou te fazer um convite. Eu organizo periodicamente uma feira de troca de mudas. E aí tem um monte de gente que começa a ficar aficionado com essa história de ficar fazendo mudas de planta. E aí a gente vai nessa feira de troca de mudas e eu troco uma muda por alguma outra que alguém fez. É super gostoso. É só pra gente se encontrar e todo mundo que gosta de planta saber o que o outro tem na casa e a gente fica amigo assim, através das plantas. É super legal. Bom, vamos lá. Olha que raizão esse aqui. Eu posso usar o garfo pra me ajudar ou o espeto com a faca, tá? A minha raiz tem que ficar lá dentro, então eu vou achando o buraco. O T fica lá dentro e eu fecho. E aí você coloca quantas folhas você quiser para o vaso ficar gordinho. Lembra, uma mudinha de jiboia, e essas plantas normalmente que tem esse T que eu tô falando, desta mudinha sai um galho que vai crescer dessa maneira. Ele não espalha horizontalmente, tá? Então, se eu quiser que meu vaso fique cheio, eu coloco várias folhinhas, então várias mudinhas no mesmo vaso, tá? Uma cuia daquela minha de jiboia tem normalmente de 8 a 12 mudinhas de jiboia numa cuia só. E com o garfinho você vai firmando. Um dos segredos é deixar a mudinha da jiboia bem firminha, porque se ela ficar muito solta, ela não pega muito bem. Gente, ele fica com essa carinha, tá? O que eu preciso fazer agora, depois que ele tá prontinho assim? É regar periodicamente para essas raízes receberem essa água e entenderem que agora elas têm que crescer na terra, tá? É só essa mensagem que eu tenho que dar. Essas aqui eu vou deixar separada pra gente fazer o próximo vasinho. Aquele vasinho de terracota eu já deixei no jeito porque eu já tô cultivando essas mudinhas de uma maneira que meu vaso tá pronto, que eu não vou mexer. Agora, se você tiver uma embalagem ou um vaso assim de plástico que é pra fazer muda, e aí sim, isso aqui ser o seu berçário, a sua matriz para você fazer mudas para sua jiboia, como eu falei, a gente pode plantar várias mudas e de vez em quando a gente vem aqui e retira algumas dessas mudas e planta o outro vaso, tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou colocar algumas aqui, nem vou encher tanto assim, para ela enraizar, para depois eu ter espaço para retirar essa muda e passar para um outro vaso. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é, eu não te falei que eu tinha um objetivo de fazer uma matriz e encher de jiboia para depois completar uns vasos que eu achei que tivessem falhos ou que tivessem precisando de alguma maneira completar, substituir uma muda que está mais velha? Olha o que eu vou fazer. Eu tô achando que esse meu vaso aqui, ó, tá falho aqui. Eu já posso fazer com essas plantinhas que estão enraizadas, eu já posso substituir e colocar aqui. Agora, você pode esperar ela crescer lá no seu mudário, ficar grandinha e depois passar pra cá. É com você, a escolha é sua. Eu vou ensinar desse jeito para vocês aprenderem como faz. Olha só, não tá mais careca, não tá falho aqui em alguns pontos, tá vendo? Eu coloquei aqui onde tinha um buraco no meu vaso. E agora essas jiboias vão crescer dentro de um vaso que eu já tinha de jiboia. Não é super legal o jeito de fazer isso? Outras plantinhas que a gente encontra fácil na casa das pessoas, até na parte interna da casa, que tem o T, que eu fiquei de mostrar pra vocês. Uma delas é o cingônio, eu tenho um arranjo lindão aqui, ó, deu pra ver? Esse aqui é uma partinha dele que eu já tirei, que é o T. Eu tenho a Era, a gente também consegue ver o T na Era. E tem várias outras. No meu jardim eu tenho a Trandescância, que também é muito conhecida como lambari, e tem vários tipos dela. Tem peperômia, quem conhece tem iresine, tem o dólar que faz isso super bem, super fácil. Enfim, agora que eu já ensinei como a gente encontra o T e como reproduz esse tipo de planta, como que a gente faz mudinha, fica de olho e repete. O máximo que pode acontecer, você achar que viu um T, não viu e a planta não reproduzir desse jeito. É assim que a gente aprende, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Curtam os outros conteúdos do Iguatemi com você, que estão bárbaros, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais!